falar, gente, sobre a orelha de abano e a cirurgia de correção dessa orelha de abano, que o Dr. Luiz Anísio, já na saída do intervalo, diz que acontece com muita frequência, principalmente na criança quando entra na pré-escola, né, que começa a ter o bullying, as dificuldades todas, né? É assim, a orientação é sempre operar até os 7 anos, porque até essa faixa etária, ainda uma criança não tem noção do que está machucando a outra, do que está fazendo bullying, do que está fazendo mal. Agora, quando passa dessa idade, já começa aos 9, 10, 11 anos, já pode causar um estigma e já causar alguns apelidos para a vida toda para essa criança e levar esse trauma até na vida adulta. Então, a gente sempre recomenda, que a gente chama de idade pré-escolar. A partir dos 6 anos de idade já se faz a orelha de abano. Vamos começar com os nossos mitos e verdades, que assim a gente já te ajuda a tirar algumas dúvidas, mas manda suas perguntas também, ó. Vamos ver a primeira delas? Orelha de abano desencadeia a deficiência auditiva? Não, Cássia, não tem nada a ver. A orelha de abano não tem nada a ver com o conduto auditivo. São coisas distintas. Completamente diferente. Tá. Tem pessoas que não têm o pavilhão auricular, que não têm a orelha e ouve perfeitamente. E tem pessoas que não ouvem, que são surdas, que são o deficiente auditivo e têm orelha. Vamos ver mais uma. A cirurgia plástica otoplastia é o único procedimento indicado para corrigir a orelha de abano. Sim, com certeza, Kátia. Não tem outro procedimento a não ser o procedimento cirúrgico mesmo. E foi legal falar isso, porque antigamente a mãe põe uma faixa na cabeça da criança para a orelha colar, né? Achava que se colocasse a faixa, colasse com durex, essa orelha, quando a pessoa crescesse, ficaria grudada. Mas realmente não acontece, não, e é necessário o procedimento cirúrgico. É a cartilagem, né? O que determina... É a cartilagem. O que determina a orelha para frente é a posição da cartilagem. E aí, dentro dessas orelhas, tem vários tipos de cartilagem. Uma cartilagem mais dura, uma cartilagem mais mole. E aí, em cima dessa cartilagem, escolhe-se a técnica melhor a ser utilizada. Ah, legal. Vamos ver mais uma. Próximo. Somente adultos podem passar pela otoplastia. Não, né? O mais comum é até operar nessa faixa pré-escolar a partir de 6 anos. O que acontece, tem pessoas que hoje são adultos, ainda se sentem incomodados com a orelha de abano e não tiveram oportunidade de operar quando eram crianças. Nesses pacientes a cirurgia é até mais simples, porque no adulto você consegue realizar essa cirurgia simplesmente com uma anestesia local no próprio consultório. Fácil, né? Já na criança, apesar da cirurgia ser a mesma, mas há necessidade de ir num hospital, por quê? Porque na criança você tem que sedar. Não tem como você fazer uma anestesia somente local numa criança de 6, 7, 8 anos. Então, no adulto tem essa facilidade. Aquela pessoa que hoje é adulto, ainda se sente incomodado com a orelha de abano, é uma cirurgia que você faz com anestesia local, né? Ambulatorial, que você opera e já vai embora para casa. Que rápido, fácil, né? Vamos ver mais uma. Após a cirurgia, há garantia de 100% na simetria das orelhas? Não, isso não. Até porque, assim, a orelha de abano, o intuito é você tirar a orelha para frente. Mas às vezes uma orelha é muito diferente da outra, às vezes uma orelha é maior do que a outra, mas o simples fato de você trazer essa orelha para trás, isso passa a não ter percepção pelas pessoas, e é isso que incomoda. Então, e 100% em medicina? Não existe, né? Um lado do rosto, existe, né? Um lado do corpo da gente é diferente do outro. Então, a implantação da orelha, o tamanho da orelha, às vezes uma orelha tem um formato diferente da outra, mas são coisas que passam desapercebido e você não leva tanta relevância nisso. O principal realmente é trazer a orelha para trás. Para trás. Vamos ver mais uma. A otoplastia também pode ser realizada em orelhas grandes e lóbulo rasgado. Sim, perfeitamente. É comum rasgar o lóbulo da orelha com brinco. E às vezes tem que fazer uma lobuloplastia. O que é comum também, tem esses anéis que colocam na orelha, esses alargadores, que às vezes deformam totalmente a orelha e isso começa a incomodar, então você faz uma cirurgia que chama lobuloplastia. Você refaz, costura e fecha. Você refaz, costura e fecha e geralmente também é uma cirurgia simples, realizada a nível ambulatorial com anestesia local. Então é fácil, bem nada tranquilo. De complicado. Vamos ver mais uma. É o último? Ah, que bonitinho. Ao passar pelo procedimento, há o risco das orelhas de abano retornarem. Não, Kátia, no momento que você opera, a orelha fica na posição que o cirurgião deixou. O que acontece é o seguinte, como eu falei, o que determina a orelha para frente é o tipo de cartilagem. Então, dependendo da técnica que for utilizada, em uma orelha que tem uma cartilagem muito frágil,
essa orelha pode soltar o ponto e voltar para a posição de origem. Então o que acontece? Uma pessoa que tem a orelha de abano e tem aquela cartilagem muito frágil, tipo um papel, o médico não pode usar uma técnica que é só raspar e dar o ponto. Ele tem que retirar o pedaço e modelar, porque senão ela volta. Mas utilizando a técnica adequada para cada tipo de cartilagem da orelha, aí você não tem volta do procedimento. Agora, tem gente que tem a orelha bem molinha, né? Isso. A minha parece uma madeira de tão dura. Então, essa orelha que é mais dura, é mais fácil de você modelar. Porque aonde você coloca, você tem consistência, ela fica. Você pega uma orelha que a cartilagem é muito frágil, parece uma folhinha de papel, você já tem que usar uma técnica mais delicada, justamente para você não ter a recidiva da orelha de abano. Agora, uma coisa que cresce a vida toda é nariz e orelha, né? São as cartilagens. Mas o que acontece assim, por que operar a partir dos 6 anos? 97% do tamanho da orelha é até os 6 anos. É porque se a gente olhar na criancinha, normalmente criancinha é mais orelhudinha mesmo. Sim, 95, 97% da orelha já está formada até os 7, 8 anos. Então vai continuar crescendo? Vai. Mas você já pode operar nessa faixa etária, porque não vai ter tanta diferença. Já o nariz não. O nariz, ele cresce bastante até os 17 anos. Então, geralmente, você opera a maioridade, você espera atingir a maioridade para operar o nariz. Né? Porque muitas das vezes você opera um nariz de uma pessoa com 15 anos, com 18 você tem que fazer uma reoperação, porque ele cresce muito. Bom, Walter, já que tem muita... Olha, ele que é cirurgião plástico, vamos ver as dúvidas que surgiram? Thaís, tem as orelhas um pouco pontudas. Essa cirurgia pode corrigir isso? Sim, o que acontece? Nem toda cirurgia que a gente faz de plástica em orelha é pela orelha em abano. Às vezes, isso aí, eu não estou vendo, pode ser o que a gente chama às vezes de orelha de Maquiavel, que é uma orelha pontuda. Ela é pontiagudinha mesmo, Isso, né? Então isso aí também pode ser resolvido. Não é a técnica utilizada na orelha de abano, mas também você tem técnica cirúrgica para esse tipo de correção. Então dá para se corrigir? Dá para corrigir. Bom, sim. Vamos ver mais uma. Ju, em quais situações a cirurgia não é indicada? Não, a cirurgia não é indicada naquela pessoa que tem orelha de abano e não está com vontade de ser operada. Ou então não está com seus exames em dia. Ou tem alguma alteração de exame, mas como é uma cirurgia muito simples, mesmo que dê alguma alteração nos exames, tem como você corrigir essa alteração. Se ela tem uma pressão alta, ela vai no cardiologista, abaixa a pressão. Se ela está com anemia, toma algum remédio para melhorar as hemácias no sangue. Mas então é uma cirurgia que você tem indicação para fazer em quem tem vontade de ser operado. Então, Ju, se for sua vontade, vá um médico, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que já é mais uma garantia, porque eu sempre falo isso, mas eu já ouvi, mas ainda tem gente que vai em qualquer médico fazer cirurgia plástica, né, doutor? Isso não pode ser, Você né? tem que ir naquele profissional que se dedicou a uma boa formação para realizar o procedimento que vai fazer em você. E que continua se dedicando e estudando, né? Porque é a Sem vida dúvida. toda. Vamos ver mais uma. Eunice, minha filha tem 5 anos e já está incomodada com as provocações dos coleguinhas por causa das orelhas de abano. Já conversei com ela e expliquei que existe a cirurgia para correção. Ela já pode fazer? Existe algum pré-operatório para crianças? Sim, mesmo uma criança, quando ela vai se submeter à cirurgia, ela tem que ter uma avaliação cardiológica e é feito os exames de sangue. No momento que aquilo estiver bem, ela já pode ser operada. E para você ver aquilo, ela é uma menina de 5 anos e já estão provocando. E a menina, ela sofre menos bullying do que o menino, porque a menina, ela tem o cabelo mais comprido e geralmente tampam as orelhas. E já o menino não, o menino ele acaba tendo o cabelo mais curto, na maioria das vezes, e a provocação é bem maior. Mas mesmo o fato, assim, você vê 5 anos e já está começando a ter apelido, a ser provocada. Isso interfere na parte emocional da criança, muitas vezes para a vida toda, né? Tem pessoas que carregam aquele trauma. Então, como é uma cirurgia muito simples, então realmente vale a pena tentar tratar, sim. Vamos ver mais uma. Em um caso desse, por exemplo, que já está tendo a provocação, está mexendo no psicológico, essa paciente, se ela tiver um convênio médico, passar numa psicóloga, for constatado que aquilo está mexendo com o emocional da paciente, ela deixa de ser uma cirurgia estética e passa a ser uma cirurgia corretiva e a pessoa consegue operar pelo próprio plano de saúde. Que bom, né? Que ótimo. A Cassia pergunta o seguinte, pode ocorrer trombose no pós-operatório? É assim, a trombose não tem só quem opera. Você pega uma viagem longa de avião, você pode ter trombose. Sim. Você receber uma pancada na perna, você pode ter uma trombose.
A cirurgia que geralmente dá trombose são cirurgias maiores. Você tem trombose numa cesariana, você pode ter trombose numa lipoaspiração, numa cirurgia de abdômen, qualquer procedimento cirúrgico, numa cirurgia ortopédica, qualquer procedimento que você fica acamado ou que você fica muito tempo com as pernas paralisadas, tipo uma viagem longa de avião, uma viagem longa de ônibus, você corre o risco de uma trombose. Trombose num paciente que fez uma orelha de abano vai ser mais coincidência do que causa efeito, porque não tem, é uma cirurgia tão pequena que não justificaria a trombose. E o que justifica uma trombose é a pessoa ficar acamada. A pessoa que faz a cirurgia de orelha de abano, ela não fica acamada, ela se locomove normalmente. Então, assim, pode ter uma trombose? Pode, até sem estar fazendo a cirurgia. Então não é a cirurgia que vai causar, com a cirurgia de orelha de abano vai causar a trombose. Então, Kécia, você pode ter por qualquer outro motivo. Às vezes tem um fator sanguíneo que é genético que propicia a maior incidência de trombose. Já se sabe também que o cigarro aumenta o risco de trombose. O anticoncepcional aumenta o risco de trombose. Por isso que mulher acaba tendo mais trombose do que homem. Mas uma cirurgia simplesmente de orelha de abano, se a pessoa tiver uma trombose, é mais uma coincidência do que uma causa-efeito. Uma causa, né? Vamos ver mais uma. Rebeca, como fica a sensibilidade das orelhas depois da autoplastia? Em qualquer cirurgia, por um período momentâneo, você pode ter uma perda da sensibilidade, o que a gente chama de hipostesia. O que é? Você se sente meio anestesiado. Mas é algo que em torno de 6 meses já volta ao normal. Isso em algumas orelhas, que a maioria não tem essa anestesia em momento algum. Tá. Vamos ver a última pergunta de quem é? Rebeca. Já foi, Rafaela. Desisti de fazer essa cirurgia, pois me disseram que é muito comum ter que refazer e que sempre vou sentir dor, como se estivesse com a orelha dobrada. É verdade? Então, não é aquilo que eu falei. Você tem vários tipos de cartilagem. Dependendo do tipo da cartilagem da sua orelha, tem a técnica cirúrgica indicada. Utilizando a melhor técnica possível para aquele tipo de orelha, você não terá recidiva. Agora, a dor é como qualquer outra cirurgia. A cicatrização tem um período mais ou menos de 1 ano. Então, você sentir dor durante até 1 ano é comum. Depois disso, não. Você vai sentir uma dor como uma pessoa que fez qualquer outro tipo de cirurgia. Às vezes, que você ouve falar, aquela pessoa fala, quando muda o tempo, sente uma fisgada na cicatriz, mas isso em qualquer cicatriz do corpo. E não quer dizer que a gente vai ter. Não quer dizer não. Porque eu coloquei prótese na mama e muda o tempo, eu não sinto nada. Então tem pessoas... Outras mulheres sentem. Refere, justamente isso. Então, vai da individualidade de cada uma, né? Vai sim, da sensibilidade e tudo mais, mas geralmente não tem dor, não. Tem a dor momentânea do pós-cirúrgico, porque tudo que mexe em cartilagem é um pouco dolorido. Mas depois que passa aquele período de convalescência, é vida normal. É que é analgésico hoje em dia e tudo mais, né? Não, tomando o analgésico certo, a pessoa não vai ter dor. Às vezes o que acontece no pós-operatório, a pessoa não está sentindo dor. Aí ela faz um esforço maior, no momento que você aumenta o esforço, aumenta a circulação e incha um pouco mais. Tudo que incha um pouco mais, acaba doendo um pouco mais. Faz o repouso, toma o remédio, a dor cessa. Tudo vai, Rafael, do quanto que a gente quer fazer. Foi bem que o Dr. Luiz Anísio Vana falou no começo da nossa conversa. Para muita gente, isso não é um incômodo, mas para muita gente também é. Então veja se é o seu caso. Se você quer fazer, busque uma orientação de um médico, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E para você conferir, pega o CRM do médico, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e você coloca o CRM e ali aparece se ele faz parte da sociedade. Porque o médico normalmente estuda muito para se formar. Só que o cirurgião plástico estuda clínica geral, depois estuda para ser cirurgião plástico, estuda mais um tantão para conseguir fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, doutor Luiz? Você primeiro faz todo o período da medicina, você depois faz uma cirurgia geral, depois que você vai para a cirurgia plástica, e dentro da cirurgia plástica você ainda tem algumas subespecialidades. Então, quer dizer, passa a vida estudando. Estuda um pouquinho. E é um profissional, gente, que está mais capacitado para fazer o melhor para você. Por isso que a gente insiste em falar para você checar sempre isso muito bem. Vou passar os contatos do Dr. Luiz Anísio Vana, que é cirurgião plástico, tem um site que é o www.institutovana.com.br. O Vana, gente, é WANNA. .com.br. Quer sugerir um tema, fica à vontade. Doutor Luiz retorne, a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez. Um sempre prazer, bom tê-la aqui, viu? Prazer estar aqui com você. Obrigado.